Vamos falar um pouquinho sobre as funções do fósforo como nutriente. Quando eu estou falando de fósforo, eu estou falando de um macronutriente essencial. Daniel, repassa um pouquinho para a gente aí, eu não tenho muito conhecimento de fertilidade. Só tá, beleza. Os nutrientes, eles são divididos em macro e micronutrientes essenciais. Os nutrientes essenciais são aqueles que a planta ela precisa, que a planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele, que nenhum outro nutriente cumpre a função dele, enfim. A planta precisa para poder, desde crescer, a produzir. Sem ele, a planta não vai conseguir completar o seu ciclo, certo? E aí nós temos macro e micronutrientes. Os macronutrientes não é que eles são maiores que os micronutrientes. Os macronutrientes quer dizer que a planta precisa em maior quantidade. E os micronutrientes, que também estes essenciais, ou seja, a planta precisa para completar o seu ciclo de vida, a planta precisa em menor quantidade, mas não quer dizer que não sejam importantes. Dentro dos macronutrientes, a gente vai ter nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Nós já falamos sobre o nitrogênio. Agora nós falaremos sobre o fósforo. Então, o fósforo é um nutriente essencial, a planta não completa seu ciclo de vida sem ele. Tá? Então, você já tem que entender que não dá para pensar em produção sem excluindo o fósforo da jogada. Então, o fósforo, nutriente muito importante. Beleza. Daniel, em comparação, ele precisa de mais ou menos quantidade? Olha, ele precisa de menos quantidade do que nitrogênio e potássio, certo? Mas é um nutriente altamente exigido pelas plantas e altamente exigidos na hora da adubação. Por quê? Por conta das suas características. E é exatamente essas características que eu preciso falar para você agora, senão você não vai conseguir entender lá no final por que eu coloco uma quantidade gigantesca de fósforo logo no meu plantio. Então, para isso, você tem que entender algumas características, beleza? Galera, quando eu falar em fósforo, a primeira coisa que eu quero falar com você, que você coloque na sua cabeça, é a palavra energia, tá? Energia. Ah, Daniel, como assim energia? Energia? Que energia? Que energia que você está falando? Olha só, o fósforo, dentre as suas funções, ele vai se destacar por conta do armazenamento e transporte de energia na planta. Daniel, passa eletricidade na planta? É lógico que não, pequeno gafanhoto. Quando eu falo energia, eu estou falando de glicose, eu estou falando de frutose, eu estou falando de ATP. Tá? Talvez se você não é técnico, não é estudante, não é agrônomo, talvez essa sigla ATP, né, adenosina trifosfato, ela pode parecer meio complexo para você, mas não é nada muito complexo. Só entenda que a planta precisa produzir energia, armazenar energia, transportar energia. E o fósforo vai estar diretamente ligado a todo este processo. E se, por algum motivo, eu não tenho fósforo, eu não vou ter essas atividades funcionando da forma correta. E isso influencia em diversos fatores dentro da planta. O primeiro deles, o mais conhecido, é o crescimento radicular. Fósforo está diretamente ligado ao crescimento radicular. E aí, você, que talvez não tenha muito conhecimento técnico, ainda pode pensar, então se ele tem a ver com o crescimento radicular, faz sentido, então, colocar aquela quantidade grande de fósforo no plantio? Sim, faz sentido, tem a ver, mas não é só isso, tá? Tem outros motivos pelo qual você coloca essa quantidade grande logo no plantio e você vai conhecer esses motivos no decorrer dessa aula. Mas sim, o fósforo está diretamente ligado ao crescimento radicular. Um dos principais motivos de a planta não ter um bom desenvolvimento radicular no início do seu ciclo é exatamente a falta de fósforo. Quer dizer que é só a falta de fósforo? Não, tem vários outros fatores, mas o fósforo é um deles. Só que o fósforo, aí tem muita gente que já está na nossa área, que já entrou no nosso setor, que fala assim, o fósforo é responsável pela raiz, mas não é só as raízes. O fósforo está diretamente ligado à qualidade de frutos. Se falta fósforo para a planta, disponível para a planta, a qualidade do fruto fica comprometida. Produção de sementes, o fósforo está diretamente ligado à produção de sementes, que também tem a ver com a questão de energia, tá, pessoal? Crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo, as pessoas acham que é só nitrogênio. Não, o fósforo também está ligado. Então, pessoal, a gente está falando aqui de um elemento extremamente importante para fechar o meu ciclo produtivo. Por quê? Ele tem a ver com as raízes, tá? Ele está diretamente ligado ao crescimento das raízes, né? No caso, o crescimento radicular, a qualidade dos frutos, produção de sementes, tá? Produção de sementes. Crescimento vegetativo também. Vou colocar aqui o crescimento vegetativo também, tá?
crescimento vegetativo também. Então, veja, um elemento fundamental. Não dá para pensar em produção, tá? Não dá para pensar em alta produtividade sem um bom manejo de adubação fosfatada, beleza?